finais, eu começo a fazer esse registro de frequência. Daqui a uma meia hora, mais ou menos, vai aparecer no chat, né? Isso, um registro de presença que vocês têm que preencher. Não, Que- não precisa preencher, não. Eu só vou fazer essa frequência automaticamente. Não precisa ninguém preencher nada. Ninguém vai ter trabalho. O trabalho vai ser só. E quem não conseguiu entrar no Google Classroom, vai conseguir ser registrado? O link da sala está aí Não, mas porque, minha gente, só na dúvidas sala de técnicas. aula. O código da turma foi mandado por e-mail para todo mundo que se inscreveu. É isso que eu estava dizendo. Teve foram esses que eu mandei agora por WhatsApp para eles, que estavam Sim. inscritos, mas não receberam. Acho que foi batendo no spam, alguma coisa assim. Mas Pode eles ser. estão aqui na sala de aula, e aí, no caso deles, faz como? Não, vai ser registrado a frequência normal. Ah, beleza. Se eles se inscreveram, eu já tenho o e-mail deles. Se não, é só eles mandarem um e-mail para mim, para o Sopro na Palavra, que a gente resolve essa questão. Não tem problema nenhum. Ah, Aqui, beleza. aqui vai ser registrado a frequência normal. Massa. Bom, então, retomando o que eu estava explicando na outra sala, e aí vocês vão me aguentar por um tempinho mais, porque eu tive meu tempo cortado, eu vou reivindicar meu tempo de fala. Quando eu estava na outra sala, a gente vinha falando. Eu vinha falando justamente de como é que eu cheguei nesse recorte, porque era um recorte que me interessava e tinha a ver justamente com minhas leituras de literatura contemporânea e as reflexões que eu fiz a partir dos textos literários inicialmente, mais do que com a teoria anterior. E aí uma das coisas que eu comentava na outra aula é que tinham eu tô ligada, tô fazendo uma retomada porque tem gente que não estava na outra sala, só para o pessoal entender onde é que eu estava falando da violência. Sim, e aí eu tinha falado que tem 4 temas dentro da literatura contemporânea que, para mim, ficaram claros, mais ou menos delineados, que eram justamente os 2 temas que estão aqui, que eu propus como parte desse mini curso, que era justamente a violência e as cidades, mas tinham 2 outros temas que não tinham entrado aqui, mas que são, para mim, muito prolíficos e que, às vezes, acabam cruzando com esses outros 2 temas, que era justamente a ideia das escritas de si e da revisitação da história, né? E aí eu tinha feito uma pequena explicação sobre isso e aí tinha entrado justamente no tema da violência, que era o primeiro, para dar uma explicação de onde é que eu vinha falando disso. E aí eu comecei essa coisa da violência explicando esse detalhamento e as ambiguidades que existem quando a gente vai falar de violência, porque acaba sendo uma temática que se desdobra bastante. E uma das coisas que eu estava dizendo é que talvez de maneira, e falando claramente, de maneira, não é uma reflexão que eu tirei de um teórico específico, mas que eu dizia justamente que a ideia da violência pautada por esse constante contato e confronto ou choque com o outro é talvez a melhor maneira para mim para definir esses espaços de violência, porque aí a gente entra num âmbito que não é só da violência física, da violência, de uma violência material, que é, em geral, o que a gente pensa quando fala de violências ou narrativas da violência. E aí é justamente onde eu meio que estava falando quando a gente parou na outra aula, né? Porque eu estava falando dessa história do sicário, estava falando justamente dessa ideia da violência física, que em geral, quando a gente fala de literatura contemporânea, a gente acessa, e é uma violência que tem muito a ver com crime ou derivações do crime. E aí foi justamente quando eu comentei essa questão
aqui no Brasil. Então, a gente tem a Cidade de Deus, tem Capão Pecado, que são obras que vão tratar dessa violência em comunidade, vai vincular com elementos do crime. A gente tem uma série de coisas. E eu citei também o caso da Colômbia e do México, que tem umas produções bastante prolíficas com relação a essa questão, que é essa vinculação da literatura com o narcotráfico, que tem também tem vertentes, tem variações disso. Tem tanto aquelas que, de alguma maneira, têm uma espécie de glorificação do narcotráfico, que, em geral, o que é mais conhecido como narconovelas, que é uma relação que eles fazem, principalmente vem da derivação do México, que eles chamam do narco-corrido, que eram essas cantigas essas canções dos mariachis, e aí tem uns corridos desse que são uma espécie de exaltação do narcotráfico e dos traficantes, das forças dessas figuras. Eu não quero entrar agora em momentos de julgamento, não, a gente conversa um pouquinho mais na frente sobre isso. E aí a gente tem esses romances que, de alguma maneira, dialogam, não necessariamente de uma maneira positiva, mas que derivam um pouco dessa ideia. E aí tem alguns romances que tratam também dessa violência física, mas já de uma maneira mais tangencial, porque não tratam diretamente do espetáculo do crime, eles tratam muito mais da percepção das consequências que esse espaço do crime traz para os personagens. Então, tem 2 romances que eu acho que foram os 2 que me introduziram um pouco nesses elementos, nesse universo desses romances que tratam do crime de uma maneira tangencial, e são 2 romances que eu tenho um carinho muito grande, que é o do Juan Pablo Villalobos, que se chama... Em português tem tradução dele, chama Festa no Covil, Villalobos, toda vez eu quero chamar ele de Villoro, que é outro autor mexicano, o Villalobos, e tem tradução que chama Festa no Covil, para quem quer procurar em espanhol, se chama Fiesta en la Madriguera, que é a história de uma criança, uma história relatada por uma criança, e que depois a gente vai entendendo cujo o pai é uma espécie de narcotraficante. E aí o motor da história é todo pelo viés do olhar da criança e vinculado muito com essa figura, porque ele quer um hipopótamo albino da Namíbia. E aí tem uma série de elementos da violência que vão aparecendo com relação a isso, inclusive depois a própria caçada do hipopótamo, que o pai leva o filho para fazer isso. E aí é bem interessante porque a gente tem esse espectro do narcotráfico, mas ele contado meio que distoante, ligeiramente despegado. Então esse era um romance que trata dessa questão da violência, mas ele não trata os aspectos do crime em si, seriam mais as decorrências disso. Isso é uma questão que é interessante para mim. O outro tema da violência, que é o outro romance que fala disso, que fala de uma maneira mais tangencial, é um romance que eu tenho muito carinho e que eu quase eu não li, porque eu vi a foto do autor e disse, nossa senhora, essa pessoa não pode escrever bem, tem uma cara de advogado, uma cara de menino criado por vó, isso não vai dar certo. Mas eu já tinha comprado o romance, eu acabei lendo, e é um romance que me marcou muito, assim, tem umas partes que são muito tocantes, eu volto para ele com uma certa frequência, que se chama El ruido de las cosas al caer. A tradução seria O Ruído das Coisas ao Cair, que é o do Juan Gabriel Vázquez, que é um autor colombiano que hoje em dia me interessa muito. Eu li muita coisa dele, inclusive o meu trabalho da quarentena foi dar baixo em tudo que ele tinha escrito e publicado disponível. Eu estou quase terminando o serviço. E ele tem uma coisa que é Juan Gabriel Vázquez. Eu vou botar para vocês. Eu botei esse romance porque eu tenho ele em PDF. Deixa eu digitar aqui para vocês. Esse que eu estou citando, do Juan Gabriel Vázquez, ele está na pasta de mais textos. Não, na pasta de literários. E aí, ele conta... Na verdade, é uma história que é bem tangencial do crime, porque é uma história de um advogado, de um
professor de direito, na verdade, que acaba sofrendo um atentado como efeito colateral, porque é conhecido de um cara que depois, ao longo da novela, porque é um romance mais investigativo, ele vai descobrindo que era um cara que se envolveu com os princípios do tráfico na Colômbia, né? Fez os primeiros voos para transportar maconha da Colômbia para os Estados Unidos, era um piloto de avião. E aí ele acaba sofrendo com esse atentado, o Ricardo de la Verde, que é esse piloto que trabalhava com os traficantes, ele morre. E o Yamara, que é o personagem principal, ele acaba tendo que viver com as consequências disso. Mas mais do que ter que viver com as consequências disso, é a ideia paranoica da perseguição e do introjetar, na verdade, dos espaços da violência da Colômbia durante o período do narcotráfico. Isso aparece muito ao longo da obra. E é uma pergunta que aparece, de uma maneira geral, na obra do Vázquez, que é essa pergunta: onde você estava quando aconteceu tal coisa sendo um grande atentado. Então, você vai, em vários, não é em um único romance, eu acho que o que menos tem isso, na verdade, é um romance anterior a esse, que chama Los Informantes, que trata da presença alemã durante a Segunda Guerra na Colômbia, e a cara e a quase ligação da Colômbia com a Alemanha, o quase vínculo à existência dos partidos nazistas, porque toda isso é uma temática que a história oficial não trata muito, e ele vai tratar nesse romance. E aí, como eu estava dizendo, quase todos os romances dele têm essa evocação dos atentados. Então, você vê muitos personagens se questionando essa ideia, né? Onde você estava quando caiu o avião da Avianca? O avião da Avianca, não sei para quem se lembra, mas na época que Pablo Escobar começou os atentados para tentar matar os políticos, as pessoas malquistas, um dos tops no avanço da violência com relação a isso foi uma bomba que ele colocou num voo da Avianca para tentar matar um político que ia embarcar e que sequer embarcou, e aí o voo explodiu e morreram trocentas pessoas. E aí ele vai marcando a vida desses personagens a partir justamente dessa marcação temporal de espaços que são da violência. Então, onde você estava quando estourou a bomba... aparece sim em Narcos. E aparece também, nunca é muito melhor, minha gente. Se vocês puderem encontrar, vocês encontram disponível, se chama El Patrón del Mal, que é a novela colombiana que deu origem a Narcos. Narcos, na verdade, é uma refilmagem dela. E ela é muito mais divertida do que Narcos. E esse atentado é super famoso, assim, tem cenas que são muito famosas e que vinculam com essa ideia da violência na Colômbia, e que, de alguma maneira, o Vázquez já deixa entrar na narrativa sem que esse seja o foco da narrativa. Então, a morte de Pablo Escobar fugindo em cima dos telhados, isso é uma imagem que aparece. E, por exemplo, uma entrada desse romance que eu acho bem interessante, que dá essa noção do tangencial, é a imagem dos hipopótamos andando. É a primeira página, o primeiro parágrafo do romance. Ele vai descrevendo os hipopótamos correndo pelo rio Madalena, que é um dos rios principais da Colômbia, e os jornais dando essa notícia. Os hipopótamos, na verdade, eram hipopótamos que tinham fugido do zoológico particular de... minha gente, no final, quando vocês quiserem, vocês repetem, porque eu fico meio louca aqui. Mas esse de Vázquez que eu estou falando é o ruído das coisas ao cair. Eu não sei, eu não lembro se ele tem tradução em português. Eu só tenho ele em espanhol, mas ele está na pasta de literários. Os Informantes têm tradução. Ah, pronto, tem. Depois eu vou... E aí ele abre com essa cena dos hipopótamos, e eram os hipopótamos que faziam parte do zoológico particular de Pablo Escobar, e um zoológico que ele mantinha na Fazenda Nápoles. E aí é interessante porque tem todo um eixo com relação a isso, com os prazeres proibidos das crianças que eram visitar esse zoológico. Então, você tem uma noção bem interessante do que ele vai fazendo mais adiante, a partir justamente dessa ideia, dessa violência tangencial, né? E aí, como eu estava
cheguei nesse momento aqui que já trata da contemporânea, mas eu estava explicando para vocês como, na verdade, esse elemento diluído do que pode efetivamente definir como violência é uma coisa meio maleável. Então, é importante ter, de alguma maneira, como é que é? Pode ter, de alguma maneira, você tem que talvez saber com mais frequência qual é o foco do que você está procurando quando você pensa na violência. Então, porque é justamente uma palavra muito de sentido comum. Então, quando eu falava dessa ideia do choque com o outro, ou dessa diferença com o outro, é interessante pensar porque essa é uma categoria bem ampla, talvez meio fugidia, mas ela se aplica, por exemplo, a esse elemento, que é um elemento já bem contemporâneo dessa violência com o narcotráfico, ou a violência com o crime organizado aqui no Brasil, ou a violência desse Estado paralelo, quando a gente fala das milícias, mas ela também é funcional para a gente pensar um histórico da violência. Que aí, por exemplo, a gente pode voltar nos primórdios, que não trata o curso, mas a gente tem uma noção desse espectro do respaldar da violência, do confronto com o outro na América Latina. Então, desde o momento da colonização. Mas aí, de novo, quando eu digo para vocês, é uma categoria guarda-chuva, porque o confronto com o outro, quando a gente fala do recorte do período colonial, ele não é só o choque do espanhol que vai lá e mata o indígena e toma a terra. Ele tem a ver com a superposição de várias outras camadas que tem a ver com esse choque também. Então, se a gente pensar, por exemplo, tem um autor do recorte que a gente fala dos estudos do grupo de decolonial, que é o Santiago Castro Gomes, que ele trabalha justamente com a colonialidade do conhecimento. E uma das coisas que ele vai falar é do aspecto da violência ou da atribuição desse espaço da violência, que parte da ideia de se atribuir um ponto zero do conhecimento com a instituição da América Latina. Ele trata um bocado disso a partir esse tem disponível, eu posso até botar na página para vocês o PDF, tá? Todo em espanhol também. Chama La Libre de Punto Cero, que ele vai tratar justamente dessa tomada durante o século XVIII da inexistência de um conhecimento próprio na América Latina. Aparentemente, a gente está falando de um aspecto muito teórico, mas existe uma violência muito simbólica em você apagar uma história anterior. Então, esse confronto com o outro aqui, ele se desemboca justamente numa questão de apagamento do conhecimento. E aqui não tem a ver com um choque efetivamente físico que envolva assassinato. Esse choque também, dentro do período colonial, a gente pode ver no aspecto das traduções das obras indígenas que chegaram até a gente. E na ambiguidade também que esse confronto provoca, porque às vezes, de um lado, esses textos só chegaram a gente por causa das traduções, mas existe uma violência simbólica muito grande na alteração efetiva e na forma como você acaba interpretando esse espaço. E é interessante ter isso em mente, porque algumas dessas obras contemporâneas acabam voltando para esse passado colonial. Uma das obras que eu coloquei para vocês na pasta de literários, que é a do Juan José Saer, que é o El Entenado, vai tocar justamente nesse momento do descobrimento. Você nem sempre percebe de cara, porque é uma obra que trabalha muito em cima do silenciamento, mas é uma obra de um viajante que se perde e ele vai fazer toda essa releitura do confronto com o indígena, mas muito a partir desse contexto contemporâneo, que tem a ver com o silenciamento, e a dificuldade de compreensão, a impossibilidade de entender, a marcação da vida pelos rituais, mas, ao mesmo tempo, sempre uma eterna incomunicabilidade, e essa incomunicabilidade também não deixa de ser um aspecto de violência. Então, quando eu venho falando dessas derivações todas do que seria a violência, então eu falei para vocês, esse elemento físico, a questão da violência, deixa eu ver aqui, porque tinha duas coisas que eu não falei que são interessantes, eu vou correr, porque senão a gente não termina, quando a gente fala de literatura contemporânea, tem a ver com a violência de classe, ou um conflito de classe, e a questão da violência de Estado. Eu tinha um bocado de coisa para falar mais, mas eu vou ficar quieta, porque senão a gente não termina, isso eu não chego nessa idade. Mas essa violência do Estado e essa violência
de classe, ela é interessante porque eu acho que ela gera uma série de conflitos que começam a ser relidos a partir desse contemporâneo, e não só em termos literários. Eu acho que se a gente for frequentar uma série de obras artísticas, sei lá, para o cinema, ou mesmo para as artes plásticas, a gente vai encontrar uma série de elementos que vão trazer essa violência para o presente. A violência de Estado, ela vai acontecer muito talvez por um confronto que aconteça também com relação à dinâmica, como dizer isso? De um Estado que é aparentemente mal formado em comparação ao ideal. Eu não estou nem falando de comparação com o norte global. Estou falando de uma ideia de um Estado que ele acaba não sendo funcional. Mas é interessante pensar que esse Estado não funcional, ele também tem um certo simbolismo, se a gente pensar que boa parte dessas nações, eu não vou dizer todas, porque eu vou generalizar, mas boa parte dessas nações, elas vão, na América Latina, elas lidam com a forma em que o Estado ele é menos importante. E aí também cabe a gente questionar aquela famosa história, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque existe uma noção do poder, da força de poder, que emana muito mais de grupos sociais, especialmente do núcleo familiar, e o núcleo familiar é entendido como forma estendida. E aí a gente pode pensar essa forma também de violência associada a determinadas organizações criminosas, porque tem um vínculo que pode ser entendido como uma família estendida. E também uma ideia de que existe um grupo que supre aquilo que o Estado não dá. Então, a gente tem uma ideia da violência de Estado que pode ter a ver com isso, com o Estado que ele não é suficiente para a organização social. Isso é uma violência mais clara. A gente tem casos mais específicos de violência de Estado que precisam ser discutidos e que, de alguma forma, também são bastante revisitados nesse momento contemporâneo, que tem a ver com formas de governos autoritários. Por que eu não estou chamando só de ditadura? Porque a gente tem formas mais autoritárias, como no México, em que você tinha um sistema de partido único até alguns anos atrás, e você tem um outro tipo de invasão que é percebido como violência. Mas a gente tem principalmente também uma produção que é uma revisão do histórico da ditadura. E aí, nesse caso, a gente, talvez como produção primordial, a gente pode falar do Brasil, Chile e Argentina, cada um no seu quadrado, cada um no seu nível, mas todos eles, de alguma maneira, têm uma produção que tenta, de alguma forma, lidar com esses espectros da ditadura. E esses espectros da ditadura falam também de uma violência estatal, num outro nível, porque é um nível de estado de suspensão do que seriam as ideias de um Estado regular. Então, tem uma série de coisas que podem ser revisitadas aí. Tem uma coisa que é interessante ser revisitada aqui, que ninguém nunca fala, e aí é derivando dessa violência estatal, e que talvez seja depois interessante para pensar uma série de outras categorias que envolvem, inclusive, às vezes, violência de gênero, que é como, de alguma maneira, às vezes, a violência desse tipo de governo, essa violência estatal desse governo autoritário, dessas formas de ditadura, ela acaba se espelhando também nas formas de correlação da oposição, ou das contra-revoluções ou das revoluções. E aí a gente começa a também pensar em questionar como é que isso começa a ser estabelecido como forma de articulação interna dentro dos movimentos de guerrilha, movimentos de esquerda. Por que eu falo isso? Porque algumas dessas literaturas que tratam da ditadura, de alguma maneira, elas trazem toques que são interessantes e que a gente nem sempre discute com clareza. Um autor que traz alguns desses elementos é o Kuczynski, que tem algumas questões com relação a isso. Eu estava tentando lembrar, eu acho que é a Helena Hecker, que tem um trabalho, eu vou procurar, agora me falhou a memória, que tem uma narrativa sobre uma guerrilheira que acaba mudando de lado, que é bem curiosa. Tem uma ex-aluna que ficou angustiadíssima quando ela não consegue nem voltar para olhar para esse livro.
mas eu acho que é uma forma interessante da gente começar a reler também, para a gente não pensar, não começar a estabelecer padrões que são que estão estagnados, porque a gente tem que discutir determinadas formas de distribuição, inclusive pensar na forma de propagar a violência, porque essa mesma violência estatal, de alguma maneira, ela vai refletir nas relações que a gente tem com o mundo, e a gente vai refletir essas formas. Às vezes como forma de resistência, mas como forma de resistência a gente muitas vezes replica essa violência. Então, às vezes uma violência do cotidiano, ela tem a ver, nos grupos sociais, ela tem muito a ver com a aspereza do espaço da violência de Estado, e tem uma repetição desse local. A mesma coisa, por exemplo, com a violência, quando a gente fala da violência do crime, é derivada um pouco dessa ausência de Estado. Então, essa violência do crime, nos locais que são muito criminosos, existe uma relação também com o grupo social, que faz com que as instituições de relacionamento, o relacionamento aqui estou falando de uma maneira ampla, do convívio social, ela se molde baseada nisso. Então, é interessante entender que tem uma cadeia de repetição nesse largo. Então, eu fechar um pouco essa questão da violência era isso. Então, quando eu vinha falando dessa violência do Estado, ao mesmo tempo, pensar essa violência do Estado, pensar nessa categoria das violências da ditadura, porque é um tema que acaba sendo prolífico nessa literatura contemporânea. E uma coisa que é interessante é pensar no desdobramento desse tipo de violência de um Estado autoritário, e como isso acaba, às vezes, replicando modos no cotidiano, mesmo de quem é contra esse tipo de governo, como isso acaba replicando no convívio modos que podem revelar esse tipo de autoritarismo. E uma outra coisa que eu acho profundamente interessante a gente olhar é a questão da violência de classe. Tem dois tipos de violência que, de alguma maneira, se disfarçam em tudo isso que eu vou falar, que tem a ver justamente com a questão da violência de gênero e a violência étnica. Não gosto muito do termo raça, mas é o que a gente normalmente usa, mas ela, de alguma maneira, aparece ou vai aparecendo disfarçada em alguns desses aspectos. Então, quando eu falava, às vezes, de uma maneira de ler, que isso é uma questão que eu acho que precisa ser feita em algum dia na vida da gente, como forma de revitalização, de ler as formas... Precisa ser feita com urgência. Eu digo algum dia, mas é porque para não causar mais danos. Mas a forma como a esquerda tradicional, em boa parte dos países da América Latina, se institui a partir de valores que são extremamente machistas, gera uma dificuldade que é uma dificuldade atual que a gente tem, por exemplo, de uma maior coalizão entre as forças de esquerda, porque a gente tem uma divisão que aparece aqui no seio que é extremamente gritante. Então, isso vai aparecer em disputas que parecem besteira para a gente, mas se revelam, por exemplo, na dificuldade do pessoal. Quando eu estou falando do pessoal, não é culpando ninguém, mas estou dizendo em termos de definições políticas, porque tem pautas que são muito mais difíceis para uma esquerda tradicional absorver. E normalmente são as pautas que têm a ver com a questão de gênero e as questões de raça. Então, que são questões, de alguma maneira, que não foram olhadas por essa esquerda tradicional, mas também não foram por causa do tempo histórico. Então, quando eu digo que é preciso a gente dar uma olhada nisso, quando a gente fala dessa distribuição toda, é porque é preciso colocar as coisas na balança para a gente ter ideia também das responsabilidades históricas que a gente vai assumindo. Aí eu tinha dito para vocês, chega aquele momento que a gente pergunta, e a literatura? A literatura vai espelhar tudo isso. Quando a gente for chegando nos textos da manhã e depois, vocês vão ter uma noção, mas todos esses esquemas começam a aparecer justamente a partir de questionamentos e brechas que vão se estabelecendo, na verdade, nesses textos literários. E aí, puxando para o outro assunto, que era o que eu tinha ficado de introduzir hoje, que é essa ideia da cidade, eu prometo que eu vou demorar menos nesse, senão vocês não saem daqui hoje. Tem a ver justamente com essa constituição. A cidade, na verdade, para mim,
é uma coisa, é um objeto interessante para ser observado, especificamente na América Latina, porque eu acho que existe eu acho que, de uma maneira geral, existe uma dinâmica cidade-campo que remonta muito mais antigamente. Mas, e eu digo remonta muito mais antigamente porque você vai encontrar esse tipo de disputas em outras literaturas. Tem um livro bem interessante, na verdade, que é o do Richard Layham, que eu acho que é City Literature. Eu só tenho ele em inglês também, uma cópia que uma ex-aluna me forneceu. E ele vai falar justamente das disputas, ele centra basicamente na literatura inglesa, esse livro. Ele vai falar das disputas entre cidade e campo, e na Inglaterra você vai ter também essa formação bem forte. Mas eu acho que especificamente na América Latina, eu acho que é uma disputa prolífica e ela é interessante, porque ela remonta uma constituição que vai... Ela remonta máscaras que vão se reconfigurando com o passar do tempo. Que é essa disputa do campo-cidade, mas que revela a disputa também desse binômio civilização e barbárie, nacional e estrangeiro, que vai tendo uma série de alterações, mas que de alguma maneira se articula com esse imaginário de campo da cidade. E aí a cidade tem uma constituição, acho, tem esse livro que eu coloquei para vocês, eu subi ele, uma parte dele só em português, eu acho que eu subi ele inteiro em espanhol, que é o que eu tenho em espanhol, eu escaneei uma parte do que eu tinha em português, mas não vou escanear todo, porque ele tem quase 500 páginas, senão eu vou passar um dia inteiro. Que é o livro do Romero, ele vai falar do José Luiz Romero, que é A América Latina, as Cidades e as Ideias. Eu acho que esse é um livro bem seminal para falar das cidades da América Latina, junto com o de Rama, mas eu gosto dele, do Romero, porque ele meio que vai montando esse arsenal e fica montando esse panorama do que é a cidade, fica bem claro desse funcionamento, assim, que é uma dinâmica estranha, porque a cidade, ela surge num espaço que não existe, ela surge, na verdade, como uma forma de proteção, né? Então, ele vai falar do primeiro momento da cidade na América Latina, que ele chama dos ciclos das fundações, e ele associa justamente dois modelos de cidade nesse período, que são a cidade forte e a cidade-porto. Então, são cidades que são definidas pelas funções. Só abrindo um parênteses aqui, quando eu falo de cidade, quando a gente chegar na parte literária, mais literária, que eu for comentar mais coisas, não é só a cidade concreta, embora as estruturas concretas da cidade, elas tenham a ver. Eu acho que tem um cruzamento. E aí o livro que eu deixei de Ronick para vocês é interessante, aquele capítulo que eu indiquei, porque vai discutir justamente o que é a forma da arquitetura. É um livro bem introdutório, se vocês quiserem, vocês leem também bem rapidinho, que é o que é a cidade. Ela vai um pouco delinear o que é esse modelo da cidade, porque tem a ver com a estrutura, né? Tem a ver com a economia, tem a ver com a interação social, tem a ver com o oferecimento de serviços, tem a ver com uma força política e uma força de polícia que dá proteção à estrutura. Então, é um complexo um pouco mais amplo do que a estrutura física, só para fechar esse parênteses. Mas, obviamente, que essas primeiras cidades que a gente está falando nesse ciclo de fundação, aqui são dois tipos de cidade que elas são muito mais iniciantes, é muito mais sutil, porque ela é muito mais um espaço com a função do que efetivamente uma cidade em toda a sua grande estrutura, como a gente entende hoje. Então, ele surge meio que como os espaços a partir de onde os europeus começam a dominar o território hispano-americano, o território latino-americano. Então, a cidade, ela é o local onde essa força civilizadora se coloca para ir avançando e se protegendo. Então, à medida que você constrói a cidade, você reconstrói aquela estrutura para poder se proteger desse exterior. Então, tem uma dinâmica de dentro e fora da cidade aqui, de uma estrutura meio concreta, mas ao mesmo tempo também maleável, no sentido que às vezes ela é móvel, inclusive, de cidades que são mudadas de um lugar para o outro, porque aquele lugar não é muito bom, porque
tem uma série de questões aqui. Mas estão vinculadas muito com essa coisa dessa função. Aí a gente tem uma outra categoria, que é justamente a partir do desenvolvimento, quando a gente começa a entrar mais no século XVII, que é o que o Romero chama de cidades fidalgas. E aí ele vai discutir isso porque é interessante, já tem a ver com as esquizofrenias de comportamento na América Latina. É interessante porque ele vai dizer, é curioso porque toda a sociedade latino-americana se desenvolve a partir de um modelo burguês, que tem a ver com o desenvolvimento do comércio, e não com o modelo de nobreza. Mas as cidades na América Latina acabam adquirindo, nesse século XVII, um modelo muito mais de cidade fidalga, ou um modelo de corte. Então, em lugar de clamar por aquilo que já vinha acontecendo na Europa, que era uma ascensão da burguesia, e de clamar também pela própria função que a gente tem do que era o status da América, que era um status de burguesia, de comércio, de mercantilismo, se foge a um modelo que é altamente artificial, que é o modelo de uma cidade fidalga. Por isso que, às vezes, a gente fala aqui em termos, até aqui no Brasil, às vezes eu fico brincando, chamando de pseudo-aristocracia, mas é porque existe um comportamento como se de aristocracia. E aí ele vai chamar esses locais de cidades fidalgas. Eram cidades que, normalmente, eram centro de poder, você tinha um exercício meio da corte, de exibição, moravam as pessoas que tinham mais dinheiro, era lá também onde você emanava todas as decisões. Mas não era um centro econômico, porque o centro econômico estava justamente mais afastado a partir das atividades primárias, que seriam justamente as plantações, os grandes latifúndios e as extrações de minerais. Depois disso, ele vai falar do que ele chama de cidades criolhas. Para quem não está muito acostumado com o termo em espanhol, crioulo em espanhol, na verdade, não tem a ver com o mesmo significado que a gente tem em português. O crioulo em espanhol, normalmente, é um espanhol nascido na América, quando a gente fala de uma pessoa específica. Então, o crioulo, ele tem a ver com uma espécie de aclimatação do fator espanhol, quando a gente está falando em termos de América Hispânica. Então, ele vai falar dessas cidades crioulas, que são cidades que surgem a partir do século XVIII, e... deixa eu ver, tenho feito... ele fala muito dessa... Eu fui parar aqui para poder ver como é que eu resumi essas anotações. Ele vai falar de uma ideia de mobilidade social, porque o que a gente vai ter a partir do século XVIII, para quem não está acompanhando, em termos de culturalmente, a gente vai ter essa ascensão do iluminismo. Então, tem uma série de ideias de recivilização e tudo. E isso acaba dando um novo significado a essas cidades e que também começam a atrair cada mais gente. E começam a atrair também uma parte dessa elite econômica que vivia das rendas primárias. E aí, essa cidade crioula, ela vai apresentar esse aspecto. Quase como uma derivação disso, tem o que ele vai chamar das cidades patrícias, que são essas cidades que se formam já a partir do século XIX, com as independências nas Américas. E essa independência, obviamente, dá um caráter novo de reconfiguração, ou seja, não existe uma mudança dramática, mas o fato da gente mudar o centro de poder e do poder mudar de lugar faz com que essas cidades vão adquirindo um caráter próprio, porque até então a gente estava falando de cidades que pertenciam ao Império Espanhol. Então, a dinâmica da independência, ela atribui isso, ele chama de patrícios, porque seriam justamente os filhos da pátria, né, cidades patrícias. Essa nova classe de poder local, ela acaba imprimindo formas diferentes na cidade. E aí, correndo um pouquinho para poder chegar até o final, a gente tem dois modelos de cidade que eu acho interessante começar a observar, que são esse modelo da cidade burguesa, que em lugar de começar a aparecer ali, logo depois do ciclo das fundações, vai aparecer justamente no final do século XIX, com a ascensão maior do capitalismo, da industrialização. Então, ela começa a estar vinculada com esse espaço
de um projeto, uma ideia de modernidade, um crescimento maior das cidades, quando começa a surgir também esse espaço da ideia de metrópole, uma ideia de cosmopolitismo, de uma maior circulação também no espaço. E também está muito vinculada a esse desenvolvimento da especulação mercantil, da especulação da bolsa, a ascensão da bolsa de valores. Tem um romance bem interessante de um argentino que chama La Bolsa, que é do final do século XIX, que trata muito da cidade de Buenos Aires a partir desse ambiente da especulação da bolsa. Então, você meio que vai vendo esse cenário se desenvolvendo, mas justamente a partir dessa ideia que traz a modernidade. Tem um outro romance, esse não é latino-americano, mas ele é bem interessante para entender essa movimentação, é bem curtinho, é de um espanhol, e eu esqueci o nome dele agora, mas assim que eu lembrar eu boto para vocês. Chama El Caballero de Longo Gris, que vai falar muito dessa movimentação a partir da especulação imobiliária, especulação de bens, do circuito internacional, porque a gente já tinha um circuito internacional do comércio, mas aqui ele vai ganhando uma outra diferenciação que tem a ver com esse aspecto da modernidade. Então, a gente está falando agora de desenvolvimento do telégrafo, de desenvolvimento do ferrocarril, como que chama, das redes férreas, todo esse aspecto, na verdade, que o século XIX imprime de uma ideia de progresso e tecnologia que talvez esteja mais próximo do que a gente considera de progresso e tecnologia a partir do século XX. Porque a gente tem muita dificuldade de pensar a tecnologia no século XVI, embora existia, só que para a gente é muito primária. E aí essa evolução, inclusive a intensidade na evolução desses aspectos, começa muito nisso. E aí o Romero ele vai falar dessa cidade burguesa, e uma coisa que ele fala, que é interessante observar, é que as redes de relações, que antes eram relações muito mais familiarizadas, a partir desse núcleo que eu tinha falado antes, da família, dos agregados, da grande família, do conhecimento das pessoas, essa ideia começa a dissolver e começa a predominar muito mais nessas cidades um aspecto do conglomerado de comércio, as grandes associações de comércio, as grandes oficinas de comércio. Então, se a gente pensar, é interessante... Tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Se a gente pensar, tá, ok. Se a gente pensar, é interessante ver, por exemplo, como nesse final do século XIX, até em termos literários, eu acho que vocês encontram exemplos no Brasil e outros, a gente vai ver muito um tratamento da dissolução dos valores familiares, dos valores tradicionais. Isso tem a ver com esse confronto dessa estrutura anterior com esse modelo de cidade que está muito mais vinculado com as especulações, com o comércio, com o desenvolvimento dessas sociedades mercantis e efetivamente burguesas, muito maior do que a ideia do desenvolvimento dos laços familiares. E eu não estou julgando aqui, não, porque eu também acho que essa especulação a partir, ou essa estruturação social a partir dos laços familiares, ela é bem nociva na América Latina. Mas seria isso. E aí, depois dessas cidades, a gente finalmente chega numa coisa também que acho que todo mundo vai conseguir visualizar bem, que é uma categoria que Romero chama de cidades massificadas, que é o modelo de cidade que surge justamente a partir da década de 30 do século XX. Não sei se soa o sininho para vocês. E é um modelo de cidade que está muito marcada pela migração interna. Então, existe uma grande um grande movimento migratório das zonas rurais para as zonas urbanas. Isso, por exemplo, existiu no modelo das cidades burguesas. Quando começa as cidades burguesas, você tem uma migração, mas é uma migração que ela é mais separada. Romero localiza muito uma migração de grupos inteiros. Então, existe uma grande quantidade de grupos sociais que começam a migrar para a cidade e começa a existir uma espécie de aliança comunitária e isso é uma característica que é diferente das cidades anteriores, quando ele vai falar desse processo de migração e essa intromissão. Ele não fala de intromissão, eu estou falando aqui, por isso que eu estou usando aspas, dessa intromissão, essa entrada do contingente rural na cidade da América Latina nesse século XX,
porque existe uma espécie de dinâmica de formação de grupo aqui. O que não quer dizer que eles tenham força de econômica ou política, mas existe um diferenciar. E aí esse diferenciar, porque ao invés daquele indivíduo que migra, por exemplo, no final do século XVIII, começo do século XIX, para essa cidade, do rural para o urbano, e ele acaba sendo assimilado para essa cidade, ou tentando se assimilar aos valores da cidade, essa estrutura de comunidade acaba gerando estruturas internas, e aí isso é interessante, porque essas estruturas vão falar diretamente a determinadas estruturas que a gente tem hoje na cidade mais que seria contemporânea nossa, ela começa a gerar estruturas de comunidade. Então, por exemplo, a gente vai ter o surgimento das favelas, das vilas, das comunidades, que normalmente são pessoas que não vão ter acesso a estrutura, porque se migra pensando naquilo que a cidade atrai, que são os grandes elementos de acesso. Acesso a um trabalho digno, acesso à saúde, acesso à educação, acesso a tudo em termos de estrutura que uma cidade oferece. O problema é que essas cidades elas não têm condições de oferecer isso para todo mundo. Assim como a estrutura social que a gente tem na América Latina, a gente vai depois entra numa discussão com isso, não tem capacidade de dar isso para todo mundo. Isso é efetivamente um privilégio da cidade. E as pessoas chegam e, obviamente, elas não são assimiladas. E elas começam a entrar no esquema de subemprego, de outras formações na tentativa de tentar se imiscuir no sistema da cidade. Só que isso vai gerando uma série de coisas. E aí uma das coisas tem a ver justamente com essa criação de comunidades. Então, o surgimento, a gente consegue localizar vários surgimentos de favela, a gente tem bairros, formação de bairros nas cidades na América Latina que datam desse período e que tem essa característica da marcação regional de onde vieram. Então, Lima, por exemplo, tem uma série de bairros que tem a marcação com a questão de vilas, de pessoas que vieram de outras regiões. No Peru, normalmente, a gente divide em 3 regiões, que é a costa, a serra e a selva. E, normalmente, elas não se misturam. Então, tem a divisão de quem veio da serra, dos indígenas que vieram da serra, dos indígenas ou descendentes de indígenas que vieram da selva. E isso vai formando pequenas comunidades que são equivalentes, muitas vezes, ao esquema de favela que a gente tem. E vai gerando uma espécie de comunidade colateral à cidade, porque ela não tem acesso às coisas. Se a gente pensar em termos de favela, é muito claro, ela está dentro do espaço geográfico da cidade, mas ela não tem os mesmos acessos, ela não tem as mesmas coisas, e ela não é a cidade no sentido pleno do que a cidade pode oferecer. E aí, isso ele vai marcar a partir da década de 30. E é interessante, não sei quando eu pergunto para vocês, não sei se sou o sininho aí para vocês, mas a década de 30 é um dos grandes auges da produção regionalista, né? E não só no Brasil, na América Latina, de uma maneira geral, a gente tem uma série de produções que década de 30 e 60 vai trazer uma série de romances que vão discutir justamente essa dinâmica do migrante do campo, às vezes para o lado negativo, ou seja, dessas pessoas não educadas que chegam na cidade, ou do migrante que vai com desejo de e acaba se encontrando num mar de desilusão. Então, tem uma série de elementos que realmente, se a gente pensar em termos do que vai acontecer no literário, eles vão revelar um bocado disso. O livro de Romero é um pouquinho mais antigo e ele acaba mais ou menos na década de 60, quando ele sinaliza que essas dinâmicas, porque o que ele vai dizer é que esse grande processo migratório ele vai gerar um tecido altamente fragmentado da cidade latino-americana. E altamente fragmentado no nível de não haver reconhecimento. Então, você começa a ter a cidade com espaços que são núcleos que não se reconhecem como uma grande unidade. Então, o nível de heterogeneidade dentro da cidade ele aumenta exponencialmente. E aí você começa a ver fragmentos de cidade
mais do que ter o sentido, às vezes, completo do que é uma cidade. E aí ele diz que isso vai anunciar, ele termina mais ou menos no período histórico da década de 60, e ele vai mostrar como isso vai anunciando, ou esse tipo de discussão, ou os confrontos que surgem a partir disso, vão anunciar o que ele vai chamar dos grandes movimentos de populismo, e ele identifica o peronismo como um deles, também os movimentos de guerrilha, né, que vão... que ele vai chamar, vamos chamar um pouco para essa discussão ou para o elemento do que é considerado a extrema esquerda, em termos de luta por igualdade. E aí ele meio que termina aí. Mas, obviamente, que o que eu estava querendo tratar, vem tratar um pouco mais recente, que eram as 3 últimas décadas. Aí, por que eu fiz esse preâmbulo todo? Porque é interessante notar que essas dinâmicas de todos esses elementos de cidade que eu vinha mostrando para vocês, tem uma série de luta campo-cidade que aparece aqui, tem uma série de dinâmicas que tem a ver com a luta entre uma pseudo-aristocracia e uma burguesia que vai se afiliando a um comércio, que é um comércio cada vez mais selvagem em termos de instituição dos laços sociais e dos laços humanos, e vai surgindo uma série de elementos que descamba nisso que Romero chama de cidade fragmentada, de cidade massificada, que anuncia uma ideia de fragmentação. E é uma ideia de fragmentação que aí eu chego exatamente onde eu queria, que é justamente pensar, se a gente entra no final dos 80 para os 90 e chegando até aqui, que dá mais ou menos uns 30 anos, é interessante porque a gente vai ver que essa cidade fragmentada de Romero, ela se fragmenta ainda mais. E aí, quando chega nesse local, nessa zona, que é essa zona contemporânea que eu disse para vocês, é difícil a gente ter exatamente teorias específicas que vão tratar disso, a gente meio que vai tateando essas descobertas. E aí tem uma acadêmica, uma professora argentina que eu gosto muito, acho que a maior parte de vocês já ouviu falar, que é a Josefina Ludmer. Eu botei um link do vídeo dela, que infelizmente só tem em espanhol, não sei se ele sai com legenda em outra língua, mas que é bem interessante, que ela vai falar sobre essas dinâmicas da discussão da literatura, e ela resolve, ela diz que talvez um eixo que seria mais interessante pensar a literatura contemporânea, e ela marca, a partir da década de 90, o que ela chama de territorialidades. E essas territorialidades, ela divide em 3 noções que ela acha principais, que é a noção da exposição universal, a ideia de cidade e a ideia de ilhas urbanas. O que é que isso tudo tem a ver com o que eu vinha falando? Se a gente pensar, por exemplo, quando ela fala da exposição universal, ela está falando dessa ideia de acesso amplo e restrito a uma ideia de universalidade, que tem tudo a ver com o que vai surgindo no final do século XIX, a partir dessa noção de cosmopolitismo. Só que, quando a gente está falando na década de 90, a gente está falando de uma maneira muito mais acentuada, porque a gente está falando de um universo em que as coisas são mais ou menos simultâneas, a gente vai acompanhar o mundo inteiro, você tem notícias de qualquer lugar do mundo com uma relativa facilidade. Então, essa ideia da exposição, e que as coisas estão superpostas, né? Ela diz, a Ludmer, ela diz, a melhor definição da exposição universal é a internet, em que você tem tudo ao mesmo tempo, então você abre uma aba atrás da outra e você tem informação do século XIX, você tem notícia do século XIX na Argentina, você tem notícia do que aconteceu hoje em Boston. Então, todas as informações estão aí como se fosse um grande fragmento do que acontece no mundo. Isso é uma forma de pensar, porque tem a ver com essa observação de fora, de olhar um todo, assim, de ter um olhar panorâmico, e que dialoga muito com isso que já vem encaminhando no final do século XIX, que tem a ver com essa ideia do cosmopolitismo e desse avanço de uma ideia de um cidadão do mundo. A ideia da cidade, que ela começa a observar como uma chave que pode ser bastante prolífica para começar a analisar a literatura, porque claramente a gente também tem uma mudança de cenário. A gente começa a perceber que final do século XIX para cá, cada vez mais e mais intensamente, a cidade ela começa a ser o pano de fundo dos romances. Então, você começa a ver cada vez mais a cidade como, muitas vezes, até um personagem.
que é, por exemplo, o caso de eu vou comentar esse, depois eu boto para vocês, é um romance de um autor colombiano também, que é bem conhecido quando a gente fala das cidades na América Latina, que chama Angosta. O autor é o Héctor Abad Faciolince. Tem link para vocês lerem ele online, eu não consegui baixar nunca ele, mas tem um site que chama archive.org, que vocês conseguem maravilhas, e aí dá para ler ele online, quem quiser. Mas ele é longo. E aí, Angosta, na verdade, é uma ficcionalização de Medellín, ou de Bogotá, dependendo do que você lê, mas a Ludmer lê como Medellín. E a cidade em si, você tem vários protagonistas, vários personagens ali, mas Angosta em si é o próprio personagem da cidade, da obra. Então, é a cidade que figura como principal. Então, isso é uma coisa interessante, a gente começa a ver isso aparecendo. Isso é um caso mais extremo, mas a gente começa a ver em várias outras situações. E aí, o conceito de ilha urbana dialoga efetivamente com esse elemento da fragmentação que eu vinha falando antes, que era essa noção da heterogeneidade que vai fazer com que cada vez mais se fragmentem esses elementos. O que Josefina Ludmer chama de ilha urbana são pequenos concentrados urbanos que podem ser de um quarto a um grande condomínio, mas é que, de alguma maneira, esse espaço, ele cria uma comunidade interna à cidade, que é a cidade ao mesmo tempo, mas se separa dela por barreiras. Se a gente pensar, lembra um pouco das cidades fortificadas no começo da colonização. Se você pensar, óbvio que a função é outra, mas ela vai falando muito desse espaço da edificação. Então, uma ilha urbana, que é um tópico que acaba sendo muito tratado dentro do contexto atual, é justamente as comunidades fechadas, que a gente chama de condomínios, né? E aí também é um aspecto de olhar, mas a ilha urbana ela pode ser muito menor. Ela, inclusive, um dos exemplos que ela dá na fala, que eu deixei o link para vocês, é de um romance, se eu não me engano, do Mário Bellotin, que é um autor mexicano, e ela fala de um que é só um personagem vivendo com seus cachorros, dentro de um pequeno quarto, um estúdio. Mas, ao mesmo tempo, quando ela fala disso, é que, nesse caso, a ilha urbana, ela tem uma coisa dessa individualidade, dessa pequena comunidade, mas essa pequena comunidade, ao mesmo tempo, representa um recorte desse social que tem na cidade. E é por isso que não é a ideia só da subjetividade, é por isso que ela vai falar de ilha urbana, porque é um recorte, mas é um recorte desse fragmento que compõe o todo da cidade, que, de alguma maneira, espelha o que é essa cidade. Bom, eu acho que eu consegui da introdução que eu queria dar hoje. Era mais ou menos para vocês entenderem esse caminho amplo que você vai chegando e até onde a gente começa a chegar nessas discussões do que pode ser a cidade, ou essas representações da cidade, da violência na literatura latino-americana. Vocês têm alguma pergunta? Querem que eu coloque nome agora? Porque eu vi que algumas pessoas perguntaram, eu consegui responder umas coisas no caminho e outras não. O que eu estou considerando contemporâneo, que eu tinha botado no resuminho, 30 últimos anos. Basicamente, com muita condescendência, eu tenho considerado, às vezes, o final da década de 80, mas, em geral, é da década de 90 para cá. Especialmente essas duas primeiras décadas do século XXI, porque eu acho, assim, eu não descolo completamente a década de 90, porque tem uma série de mudanças que se agilizam na década de 90 que dialogam profundamente com o que está acontecendo em termos literários e artísticos hoje. Mas, basicamente, esses 30 anos. Contemporâneo é uma categoria também bem complicada, né? Porque você tem que estabelecer os limites. Contemporâneo de quem? Mas eu, normalmente, quando trato do contemporâneo, é bem com essa marcação da década de 90 até aqui. O que possivelmente eu vou mudar antes de morrer esse conceito. Assim espero. Moacir, peraí. Ah, tá. Alguém tem outra pergunta? Ou alguém perguntou o nome de livro que eu deixei escapar e não respondi, ou eu prometi que eu ia responder depois e não fiz isso ainda?
Sim, não? Meu projeto de pesquisa atual é sobre as representações da cidade na América Latina. A ideia é fazer um panorama das representações da cidade desde o período do descobrimento até o período atual. Então, é a primeira parte da pesquisa, que seriam 4 anos, é um pouco longa, é tentar ver as formas como as cidades são configuradas. E aí tem algumas chaves que me interessam inicialmente, que eu não sei se vão me interessar nos próximos 4 anos. E aí, por exemplo, a relação da construção da utopia é algo que dialoga profundamente com alguns momentos históricos. Tipo, a construção da América, as cidades míticas, os relatos de cidades imaginadas. A cidade tem um componente que é cidades nômades. Eu estou vendo as perguntas de vocês, eu vou responder na ordem. O relato das cidades nômades, isso é uma coisa que me chama muita atenção nesse momento da formação, mas tem outras coisas que vão sendo desenvolvidas. Aí depois tem essa relação no contemporâneo, tem muito essa relação da construção da violência, tem esse momento da década do final do século XIX, começo do século XX, que eu pretendo dar uma olhada, que tem a ver com o desenvolvimento mais intensificado das formas urbanas, a relação do comércio, uma relação da especulação financeira com a literatura, o romance que eu citei, que é o do Julian Martel, que é La Bolsa, é um que eu estou estudando também. Das formas de crônicas da cidade, tem uma visitação do século XVIII com algumas formações, tipo com o Clavigeiro e com o Rafael Landiva, que são 2 jesuítas que me interessam, porque tem uma descrição da cidade que é diferenciada, em confronto com uma ideia de América meio perdida. Então, é um projeto bem de panorama. Então, eu estou fazendo isso agora. Espera aí, que eu vou olhar a ordem aqui. Sim, Gilaine perguntou se eu trabalhava só com textos verbais ou outras linguagens artísticas. Não sei se vocês perceberam, eu trabalho com tudo, eu não tenho muita... Eu ia dizer, eu não tenho muito discernimento, mas eu tenho discernimento para dizer que eu me interesso, na verdade, pelas formas. Eu trabalho, normalmente, eu foco em coisas que cruzam com textos escritos, mas não necessariamente eu trabalho só com textos escritos, eu trabalho muito com pintura, com fotografia, com as formas como esses elementos temáticos reverberam em outras formas artísticas. Porque, apesar de eu dar aula só de literatura na graduação, eu trabalho muito numa consciência de estudos latino-americanos. Na minha cabeça, em termos de pesquisa, eu trabalho com isso. Então, acaba que minha pesquisa vai descambando em outras coisas. Então, eu gosto muito de trabalhar com fotografia, eu gosto muito de trabalhar com pintura, e trabalho muito com relação com história e esses cruzamentos. Os Informantes é de Juan Gabriel Vasquez também. Edson pediu para falar. Edson perguntou para comentar essa questão da violência na realidade neoliberal. Eu confesso que eu ainda não entrei nessa temática. Eu não sei se no formato em que eu tenho pensado as coisas vai ser funcional eu falar agora. E eu ando com muita raiva do universo, assim, muita raiva mesmo. Assim, é um tema de terapia há mais de ano. Eu não sei se vai ser saudável falar disso agora, mas eu posso pensar nisso com carinho e a gente conversa até sexta-feira sobre isso, assim, de uma maneira que eu não... De uma maneira mais razoável. Deixa eu organizar meu pensamento e a gente conversa isso até sexta-feira. Sobre a violência, então, tem... O livrinho que eu deixei do Ginsburg para vocês, eu acho interessante para quem vai trabalhar com literatura.
para quem vai trabalhar com violência, era interessante olhar o que é que lhe interessa. Porque, por exemplo, eu não falei aqui, mas tem uma forma de violência que me interessa muito em termos contemporâneos, embora isso não necessariamente toque no meu projeto, tem a ver com a coisa da atuação deliberada em termos de alteração do corpo. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando de operação de mudança de sexo, eu não estou falando nada disso, eu estou falando especificamente de elementos como a atuação da medicina de forma invasiva no corpo humano e quais são as discussões a respeito disso. Então, quando eu falo disso, eu penso muito em cirurgia, em gastroplastias desnecessárias, em cirurgias estéticas, e ao mesmo tempo eu penso na relação desses elementos como forma artística, porque a gente tem uma série de artistas plásticos que trabalham com intervenção corporal. E aí, por exemplo, isso é um outro tipo de violência, pensar essa relação violência na medicina, intervenção no corpo, e as reverberações artísticas disso. Pode pensar na relação de violência em medicina com relação a essa questão do atendimento à mulher. Você pode pensar na violência, então a violência do Estado, mas a violência do Estado com relação a específico recorte da ditadura. O tema da violência ele é um tema bem fugidio. Eu posso dar uma olhada para vocês eu tenho um bocado de coisa aqui em casa que eu saí lendo, mas como eu posso dar a lista para vocês amanhã. Mas como eu avisei, para quem não é teoria literária. Então, às vezes são estudos da área de direito, às vezes são estudos da área de ciências sociais. Eu acho que é uma leitura que é mais ampla, eu acabo achando que é mais válida, porque ela vai discutir uma série de coisas externas e depois elas vão trazendo, que a gente consegue ir trazendo para esse elemento da discussão artística com relação a isso. Mas eu posso fazer o levantamento do que eu tenho aqui em casa e dar como referência para vocês. Mas já avisando, não é referência da teoria literária, é referência bem fora disso. Assim, tem um comentário de Antônio sobre o livro. Tem esse livro de Alfredo. Antônio está mencionando aqui um livro de Alfredo. Quem não conhece da UFPE, não é da UFPE, é o professor Alfredo Cordiviola, que ele trabalha muito com a literatura colonial. E ele tem um livro bem interessante que chama Espectros da Geografia Colonial, em que ele vai trabalhar uma série de cidades, não só cidades, ele chama de locais ou referências geográficas reais ou não da América Latina. Então, a maior parte delas são imaginárias. Então, ele vai tratar de algumas cidades míticas, de Quivira, da cidade dos Césares, que são cidades que foram construídas no imaginário da América Latina. Mas ele vai tratar também de cidades não de cidades, mas de locais que habitam o imaginário como outra força. Por exemplo, ele tem um ensaio nesse livro super bonito que é sobre o inferno. As formas de pensar o inferno como também uma maneira educativa e como isso vai aparecendo nas pinturas do período colonial, que é uma coisa bem curiosa. Então, ele vai citar umas pinturas bem bonitas do barroco peruano e também uma pintura que tem lá na Catedral La Professa, na Cidade do México. Para quem se interessa, é bem legal. Ele tem muito a ver com isso também de Alfredo. Rodrigo... Eita, Moacir... Moacir é Moacir de verdade ou isso é Nomage? Porque Nomage trabalha com Ogia também, de Túlio Carella. Vou botar vocês em contato aí. Pensando como... eu conheço esse diário do Túlio Carella por causa de Nomage, que estava aí na reunião, eu não sei se ele ainda está. Mas ele não é contemporâneo, mas ele tem muito a ver com a cidade. Tem um recorte da cidade do Recife que vai aparecendo nesse diário que é bem interessante, assim. Peraí.
Ai, tem uma indicação aqui de Gabriel, eu vou copiar porque eu vou ver isso. Mas, gente, desculpa, eu sou um pouco lenta com tecnologia, assim, eu ainda não estou com 100 anos, mas eu tenho, às vezes, um comportamento de 100 anos na internet. Edson, tu visse já esse artigo que Gabriel botou, que talvez seja interessante. Peraí. Também uma violência de Estado. Isso é Moacir dizendo que, embora não registrada no livro, é da categoria, não é da categoria de estudo. Moacir, tu tá falando, eu tô imaginando que tu tá falando do livro, porque Moacir fez um comentário lá em cima sobre o livro do Túlio Carella e tá fazendo aqui embaixo. Aí eu tô imaginando que você tá falando dessa violência de Estado nesse livro. Eu acho que no caso do Túlio tem a ver com a violência da perseguição da figura do estrangeiro, desse elemento que aparentemente é militante, mas ao mesmo tempo descamba nessa categoria de anormal, né? Então tem uma perseguição do Estado que também se infunde a partir da anormalidade de comportamento. Que durante a ditadura no Brasil não foi muito forte, mas no caso da última ditadura na Argentina foi. Então, não só militantes de esquerda, mas as pessoas que de alguma maneira entravam na categoria da normalidade, a normalidade pensada a partir do exercício da heteronormatividade. Então, o que se fugia a isso acabou que se matou também muita gente no processo de ditadura argentina por não se enquadrar nisso. Então, Tomás José perguntou qual o livro, era o livro de Alfredo que a gente estava falando, se for, é Espectros da Geografia Colonial. Se não, se manifesta aqui no chat para eu saber. De prisão, tortura, Exército Brasileiro. Sim, tinha... Hermílio colocou aqui, a tua fala sobre as cidades da América Latina me lembrou um pouco a obra o livro do Abraço, de Eduardo Galeano, quando você citou as relações comerciais. O Galeano faz apontamentos acerca da mulher negra nesse contexto, nesse caso a mulher negra figura em algum lugar de protagonismo nas obras literárias que você citou. Não. Ainda não, mas é porque eu ainda estou num processo de levantamento. Isso é uma dificuldade, eu acho que a questão de gênero dentro do recorte da América Latina, ela é muito mais recente do que, em termos de realização literária e artística, ela é muito mais recente do que a gente imagina, porque chovendo molhado, mas é sempre constrangedor repetir isso, mas são sociedades altamente machistas, então mesmo naquilo que é considerado os modelos mais radicais da sociedade, a gente tem uma representação de forças do que é patriarcal muito forte. Então, a sensação que eu tenho é que essas representações mais alternativas das mulheres negras, de diferentes identidades de gênero, elas vão ganhar força, sei lá, nos últimos 15 anos para cá, e talvez quando você começa a ver com maior representação, isso não só de uma maneira estereotipada, porque, de fato, se a gente for voltar, por mais... Eu não sou de condenar, né, gente? Eu não acho que a gente tem que condenar e recortar ninguém. Eu acho que a gente precisa ler, sentar, estudar e entender as dinâmicas de recorte temporal. Mas se a gente for olhar anterior a esse recorte que eu estou dando de 30 anos, a representação da mulher negra em geral na América Latina ainda é altamente estereotipada, né? E isso tem a ver, e isso não é para condenar autor nenhum, nem para falar disso, é para pensar efetivamente o quão machista, é para a gente tentar entender, na verdade, que essa representação literária, na verdade, traz muito do machismo arraigado que a gente tem na sociedade, né?
E tem cotidianamente, não é uma coisa, a gente fala às vezes das conquistas e tudo, conquistas femininas, que aparentemente é o mais óbvio, e ainda assim não é um terreno garantido, né? Eu sempre conto a título de anedota, mas é uma anedota que eu acho que é altamente funcional. Todas as vezes que eu fui para o Peru, acho que uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem sempre é se eu sou casada. E às vezes essa pergunta ela é feita antes de perguntarem meu nome. E eu acho isso extremamente agressivo, porque minha identidade pessoal, ela às vezes significa menos do que essa correlação em termos do que é padronagem de comportamento social, ou seja, uma pessoa da minha idade, ela teria que estar casada e com família, e é essa leitura, normalmente, que tem. Então, é uma questão, com relação a esse protagonismo, eu acho que eu vou encontrar isso mais na literatura contemporânea, mas acontece de encontrar alguns elementos nesse, mas eu ainda, como eu disse, eu estou no estágio inicial, então não tenho como te dizer 100%. Se vou encontrar muita coisa, ou se tem coisas surpreendentes, entendeu? Quando a gente vai entrando mesmo nas literaturas mais antigas. Severino, em relação à violência política existente na maioria dos países da América Latina. Nossa, isso vai entrar, essa pergunta dele sobre a violência, o que é que eu acho, que fica implícita politicamente, o que é que eu acho. Nossa, é porque vocês estão falando politicamente, não sei se é em termos de representação política restrita, em termos de exercício do parlamento, mas eu fico tocando com relação a isso, que eu acho que é uma violência do cotidiano, mas essa violência política com relação do Estado, ela é cotidiana e ela tem a ver com as formas de interação social que a gente tem. De novo, não é uma apologia de outros países, mas as cidades, a América Latina, de uma maneira geral, a vivência na cidade ela é muito cruel. A intenção, ou a ideia que a gente tem muitas vezes é que você que é uma batalha. Sair e existir é uma batalha. E isso tem a ver com a questão dos recursos, o que é destinado, a aspereza das relações, mesmo quando elas estão disfarçadas de uma cordialidade. Eu acho, por exemplo, Recife uma cidade altamente violenta, e eu não estou falando de índices de criminalidade, eu estou falando de convivência social. Eu acho que, quando eu falo de politicamente, eu acho que o político é tipo o último ponto da história. Eu acho que existe uma violência bem cotidiana. E aí eu vou chovendo uma olhada de novo, eu sempre cito, porque era uma pessoa que eu não gostava, eu comecei a gostar depois que ele começou a filmar, que é o Kleber Mendonça. E aí, por exemplo, eu vejo um filme do Kleber Mendonça e eu também não estou fazendo apologia dos filmes dele, e eu acho interessante porque eu vejo a violência cotidiana de Recife, e não é a violência do assalto, não é a violência é a violência dessas dificuldades das relações cotidianas, entendeu? A cena de som ao redor das vizinhas brigando e que ninguém sabe por que para mim, um desses espaços em que essa tecnicamente tem esse espaço de violência. Então, para mim, a violência que o Estado exerce com relação a gente, ela é tanto motor das dificuldades das convenções sociais, ou seja, dessas disputas internas que a gente vai ter em termos de classe, como ela na verdade, ela é tanto a causa como a consequência disso. Tanto ela causa isso, mas ao mesmo tempo ela alimenta esse elemento. Então, em termos de violência de Estado, para mim é o clássico, né? De você não ter da gente não ter acesso às políticas públicas mais básicas. E quando eu digo acesso às políticas públicas mais básicas, não é ter dinheiro para pagar por essas coisas, é o que o Estado ofereça essa garantia. E eu acho que, por exemplo, a pandemia agora é bem clara com relação a isso. A gente tem uma indefinição com relação ao Estado,
Com relação à Constituição do Estado, por mais que todos os países, de alguma maneira, estejam passando por isso, em maior ou menor medida, mas, efetivamente, os que não estão equiparados com a estrutura de governo mais sólida, eles têm vivido disparates muito mais intensos, e isso reflete nas formas de convivência social e nas dificuldades, efetivamente, de se criar uma liga com a sociedade. Óbvio que tem derivações disso, que eu acho que nem vale a pena entrar agora, mas que depois a gente pode voltar a isso. Assim, acho que, por exemplo, tem muito da violência de gênero também tem a ver com a ausência de Estado, porque aquilo que eu falava para vocês com relação à estrutura de família, né? As sociedades da América Latina são altamente dependentes da estrutura de família como uma estrutura política. E como existe uma ausência de Estado, ser excluído da família é um perigo. Então, parte da derivação que a gente tem da violência de gênero também pode ser associada justamente a isso. Você não tem um respaldo. E aqui, falando de violência de gênero, estou falando bem amplamente. Porque você não tem para onde correr, efetivamente. Você sabe que se não tiver o respaldo da família, que é a unidade política que é mais funcional aqui, você acaba desassistido em outros níveis. Eu não sei se eu respondi isso, mas, assim, qualquer coisa a gente volta. Tinha ainda um último comentário de Edson. Ultimamente venho percebendo como a cidade nomeia os espaços em heterotopias e higienismos. Morada Verde, Jardim Alameda, são nomes dados aos condomínios, e com esses nomes, espaços estão dentro do espectro da tomada neoliberal da cidade. Eu não pensei mais profundamente sobre isso, mas vem me inquietando. Então, eu acho que a cidade, ela proporciona esses desencontros, e ela revela também os reflexos das loucuras sociais que a gente tem, né? Ali pelo Flamengo, no Rio, em Botafogo, tem várias construções, todos com nomes em francês, assim, nomes de autores franceses, que é uma coisa curiosa. Mas, voltando mais no passado, minha tese de doutorado começou por causa de um negócio desse. Não por causa da questão da teoria, dessa questão da tomada neoliberal e por essa espécie de higienismo a partir dos nomes, mas começou justamente por uma justaposição temporal, porque vou contar a história, né? Eu decidi fazer a tese de doutorado, eu estava fazendo minha primeira viagem para o Peru e eu estava em Trujillo. E aconteceu justamente porque a Praça Maior, que é rodeada por 4 ruas, e aí 2 ruas tinham nomes de conquistadores e 2 ruas tinham nome de libertadores. Para quem não está acostumado com a nomenclatura, os conquistadores são os que chegaram, né, para tomar a América, os libertadores são os próceres da independência, são aqueles que independizaram as nações. E aí eu lembro que isso me marcou profundamente, porque era como se a estrutura física da cidade celebrasse uma justaposição temporal que normalmente evocava uma espécie de amnésia, ou uma aparente amnésia nessa justaposição. E aí eu acho que a cidade, de uma maneira geral, ela provoca isso, porque ela traz no espaço físico histórias da cidade que às vezes a gente não tem controle, no sentido de que ele vai semeando pequenos aspectos, e aí por mais que você higienize, vão ficando resquícios do que era antes. Mas acho que sim, que os nomes são significativos com relação a essa estrutura de cidade. E aqui a gente tem também essas esquizofrenias, né? Casa Forte, Casa Amarela, tem um bocado desses nomes, assim, pressupondo uma espécie de aristocracia, e nomes de comércios, nomes de prédios dão um prato feito para a gente discutir o imaginário que se tem da cidade, do que se aplica como aspectos positivos e negativos, né? Eu acho que fala bem disso. Acho que tem uma pista boa para ser seguida aí. Não sei se... sim, os nomes das favelas também falam muito, então acho que tem... o nome de condomínio fechado, nome em bairros de alta classe, ou que acham que são de alta classe, sempre evocam uma espécie de aristocracia, né? Que eu acho que
quando Romero lê essa história da cidade de Fidalgas, para mim faz muito sentido, principalmente na nomenclatura, porque dialoga com essa esquizofrenia de querer aplicar um espectro de aristocracia que sequer existia quando veio para cá. Então tem uma noção disso. E esses nomes até hoje evocam. Né? Então a gente tem essas pessoas que se comportam como, sempre brincando, a gente fala a aristocracia pernambucana, num tom entre ácido e brincalhão, porque tem a ver com isso. Existe um delírio dessa aristocracia, assim, de imaginar que existe uma aristocracia, e isso se revela nos nomes. Ao mesmo tempo, também, os nomes de subúrbios revelam esse outro recorte. E aí, alguma pergunta a mais? Eu prometo que eu vou pensar nessa edição do liberalismo e a gente conversa até sexta-feira. Alguma pergunta? Algum comentário? Ai, minha gente, peraí. O Will perguntou aqui, em algum momento se minha pesquisa ou do curso A Violência Envereda por questões referentes à destruição simbólica ou não da memória estrutural e coletiva da cidade, ressaltando, por exemplo, a alegoria do patrimônio na literatura. Então, pensando desse jeito, não. Com relação à questão não por enquanto. Não tinha pensado abordar isso no curso, porque era realmente mais introdutório, como vocês viram, falam muito. Mas é uma coisa que cabe. A questão da memória é uma coisa que sempre está atravessada nas minhas pesquisas. Eu raramente trabalho com pesquisa que acaba não envolvendo alguma questão de memória. E acho que está por trás a questão Eu nunca trabalho muito com destruição de memória, porque eu acho que tu está pensando mais em termos de patrimônio cultural, né? E eu gosto muito de trabalhar com a memória como um negócio mais móvel, no sentido de que ela se reconstrói, e menos no sentido dela se destruir. Mas em termos de patrimônio cultural, existe uma necessidade de pensar a preservação de patrimônio, né? Mas eu ainda não entrei nisso, é uma coisa que eu pretendo entrar mais na frente, mas pensando numa outra estrutura que tem a ver com o exercício das cidades turísticas. Não necessariamente com a literatura, mas a função do que era as cidades turísticas e como esse patrimônio ele é transformado e retransformado a partir da visão do outro, do olhar do outro, e como isso acaba sendo remodelado e ganhando uma outra dimensão. Então, isso era uma coisa que tem me interessado e que só tenho previsões de trabalhar, mas do jeito que tu colocasse, Will, que assim, inicialmente não, mas é isso, o caminho de pesquisa é um negócio que você começa e você não sabe exatamente onde você vai terminar, você se ilude achando que o final é logo ali, né? E aí depois você não sabe exatamente, você tem umas pistas, uns textos, uns livros, e você vai lendo, às vezes você segue o caminho mais ou menos que estava previsto, às vezes você acaba indo para um lugar completamente diferenciado, né? Completamente diferente do que era esperado. A Vanessa está falando do Recanto do Farol, que é do Minha Casa Minha... Mas, gente, ou sobre Minha Casa Minha Vida, eu queria muito estudar, isso é uma coisa que eu queria colocar no projeto. E aí, Tomás está perguntando se, além dos livros já mencionados, se eu conheço mais algum que trata da questão da violência na cidade. Então, tem mais. Eu posso preparar para vocês uma lista que eu comecei subindo alguns livros que eu tinha em PDF, que podiam ser interessantes, eram coisas que eu já tinha na minha biblioteca digital, mas eu posso mandar para vocês algumas referências, inclusive daqui do Brasil, porque eu acho que tem livros que falam daqui, que são interessantes.
O mais recente do Julian Fuchs, que é A Ocupação, é um livro bem interessante para pensar a cidade. O Estive Lá Fora, do Ronaldo, que eu li agora também na quarentena. Eu tenho alguns problemas com esse livro, mas eu acho que ele tem uma coisa da cidade que é interessante. Os de Marcelino Freire, eu gosto muito, como o Retrato de Recife. Nossa, eu tenho que repensar aqui, mas eu posso trazer mais outros livros. Eu não sei se eu vou ter todos como PDF, mas eu consigo fazer uma listinha mais de referência para vocês, para ficar mais claro. Aí eu posso trazer isso amanhã. Eu tinha que trazer isso, vou até anotar. Cidade e referência sobre a violência. Mais alguma pergunta? Não? Então, minha gente, a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário. Acho que vai ser mais tranquilo, a gente já se acostumou com o funcionamento, né, aqui. E aí amanhã a gente se encontra. A Gabriel deve botar o link na página. Vai ser o mesmo link, Baiano, ou vai ser... Tu faz um outro, né? Acho que ele não me ouviu. Mas aí vocês devem receber o link, Baiano deve colocar isso para vocês. E aí a gente se vê amanhã, tá certo? Ah, pronto, vai ser outro link. Ele vai postar na página, na sala de aula amanhã para vocês.